Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula aqui então a gente vai dar continuidade para a gente tentar encerrar esse assunto aqui de orçamento. Então na aula passada a gente estava vendo e analisando o que tem aqui nesse sumário aqui de publicações, né? Só a gente vir no Google aqui, digitar sumário Sinap aqui que já vai aparecer a primeira página, o primeiro link que aparecer aqui, a gente clica e vai abrir esse sumário aqui de publicações, onde a gente pode buscar todas as informações referente àquilo que a gente vai estar querendo. E aí, na aula passada nós vimos algumas coisas, né, do que é o Sinap, a gente viu alguns cadernos técnicos, né, ela tem cadernos técnicos aqui para uma série de coisas, né, para cada parte lá, para cada etapa da nossa obra, né? Por exemplo, para a infraestrutura, ela tem os cadernos aqui de estaca, de fundações, tubulões. Aqui na parte de alvenaria, ela tem o caderno para alvenaria estrutural, alvenaria de vedação, etc. E aí dentro de cada caderno desse a gente viu alguns exemplos lá. Ele tem lá aquela árvore de fatores, né? E com as composições de cada serviço bem detalhadinha, explicando o que inclui aquele serviço, né? O que o Sinap está considerando quando ele me fala lá, por exemplo, assentamento de alvenaria de vedação. O que está englobado naquilo lá, que é a mão de obra, é o servente, é os blocos. Aí lá ele vai falar se naquela composição está incluindo equipamento, por exemplo, a betoneira ou não. Então todos esses cadernos técnicos vão falar isso pra gente. Aqui a gente chegou a analisar aqui esses documentos técnicos aqui, né, metodologias e conceitos, as fichas de especificações técnicas. A gente viu a parte de esse cálculo de parâmetros. A gente viu lá sobre os encargos sociais, né? A caixa traz duas opções, né? Com ou sem desoneração. A gente viu o que é isso. E aqui tem uma série de documentos aqui para baixo aqui, que eu recomendo depois que vocês deem uma lida, né? Tentem entender, pelo menos esse conhecendo o Sinap aqui e esses documentos aqui, é interessante dar uma lidinha, né? Aqui tem os outros documentos, né? Cadernos em consulta pública. São cadernos daqueles de especificações técnicas que vão estar passando por alguma atualização, e aí eles deixam esses aqui em consulta pública, na qual os profissionais podem ir lá e falar, não, esse serviço, esse método construtivo já está, por exemplo, defasado, não se constrói mais assim, agora se constrói desse tipo, né? E aí eles vão atualizando esses cadernos lá. Beleza? Então, o que eu queria mostrar hoje é aqui, onde que eu busco, né? Já que a Sinap faz as análises de composições de custos e até o preço base dos insumos por estado, onde que eu vou para me encontrar isso? Então a gente pode vir aqui, nesse sumário de publicações, aí tem essa parte aqui, né? Referência de preços e custos. Onde que a gente vem? Aqui tem todos os estados, então como a gente está aqui no Goiás, a gente vai clicar aqui no Goiás e vai abrir uma nova aba aqui, tá? Então olha só, bem aqui, na nova aba aqui que vai se abrir, a gente espera um pouquinho dar uma carregada. E aí o que a gente tem, Sinap a partir de julho, de Goiás a partir de julho aqui de 2009, tá? Então tem todas as publicações a partir de 2009 aqui. E aí ele já traz mês a mês esse site aqui, ele é atualizado, e aí atualiza-se aqui com as composições de cada mês aqui. Então olha só, a gente tem aqui já o mês 1 e o mês 2, fevereiro, tá? Se a gente for descendo aqui, volta lá de 1 a 6 de 2019, 7 a 12 de 2019, preços e insumos, então tem todos os valores, essas tabelas dos anos anteriores. Quando a gente vai fazer o orçamento, a gente pega aqui como referência o que tiver mais atual aqui. Então a gente tem aqui, já para esse ano, referência dos insumos e composições, mês 2 de 2020, fevereiro. A gente tem a opção desonerado e não desonerado. Aí depende da forma que a gente vai fazer o nosso orçamento. Se a gente clica aqui, se a gente clicar aqui, vai baixar esse arquivo aqui, que eu vou cancelar, porque eu já tenho baixado e vai demorar um pouquinho, que ela é um pouco grande. Então a gente vai, clica e aí vai baixar um arquivo em formato compactado em RAR aqui, para a gente poder
definir. Então, eu já tenho isso salvo aqui, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente baixa, vem esse arquivo aqui, ó, Sinap, insumos. Eu baixei aqui o desonerado, gente, depende daquilo que a gente precisa, da nossa necessidade. Quando a gente clica com o botão direito aqui em extrair os arquivos, né, se a gente tiver o WinRAR instalado, a gente descompacta isso aqui e aí vem uma série de arquivos aqui, ó. A gente tem o catálogo de composições analíticas na versão Excel. Veio aqui dessa vez essa nota Sinap que eu abri aqui. Eu não vou nem abrir isso daqui não, porque ela está só mostrando que a caixa está trabalhando de forma remota agora nesse período do coronavírus e algumas instruções lá. Beleza, mas o que vem de costume é esses arquivos. Aí vem o curso de composições analíticas, desonerado, composições analíticas para o Goiás, desonerado em formato Excel, o curso de composições sintético, desonerado no formato PDF e no formato Excel, e o preço dos insumos aqui no formato PDF e no formato Excel também. E aí a gente vai começar a ver agora, então, dar uma passada breve por cada um desses itens aqui, tá? Então, olha só, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver qual que eu quero abrir primeiro. Esse daqui. Ah, tá, sintético. Deixa eu abrir esse aqui, deixa eu colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar. Esse aqui é a composição sintética desonerada. O que é a composição sintética? A composição sintética, ela é uma composição que ela já traz ali, ela só vai me falar o custo final daquele serviço, quanto que custa aquilo. Aqui eu já até selecionei aqui, por exemplo, ó, revestimento de piso cerâmico com placa por metro quadrado aqui. Aqui, ó. Aqui se eu expande isso aqui, ó, revestimento para piso com placa tipo porcelanato, dimensão de 45 por 45 centímetros, aplicada em ambiente de área menor que 5 metros quadrados. Então, se eu tenho lá, por exemplo, só um banheiro para aplicar um revestimento desse aqui, é uma área menor que 5 metros quadrados, eu vou pegar essa composição aqui. Tem essa outra aqui, ó, que eu acho que é até melhor para a gente. Aqui, ó, revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45 por 45, aplicada em ambiente de área maior que 10 metros quadrados, beleza? Aí ele traz isso daqui, ele traz o que é um insumo, então é o revestimento cerâmico. Aqui dentro, eu sei que eu tenho, dentro desse serviço aqui, eu sei que nós temos o pedreiro, nós temos o servente, nós temos os materiais, né, a argamassa de assentamento, nós temos as placas cerâmicas, mas aqui ele já está englobando todos esses serviços, lembrando que a gente está trabalhando com a tabela desonerada aqui, tá? E aí, quanto que custa isso aqui? Custa R$ 66,18 o metro quadrado para eu fazer esse serviço, tá? Para eu fazer esse serviço. Essa tabela aqui, ó, a gente tem ela também no formato, aí fica a critério de cada um, que é melhor pesquisar. A gente tem ela no formato PDF aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Achei aqui. A gente tem ela no formato PDF. Então, ó, no começo da tabela lá, deixa eu só... Aqui, ó, ela vem aqui, ó, sistema de pesquisa da caixa, etc e tal. Aí a data aqui vem um cabeçalhozinho explicando a validade dela, que é onde foi feito esse estudo, no município de Goiânia, e tudo mais. E aí aqui embaixo começa os insumos. Aí eu quero revestimento cerâmico, eu posso dar um Ctrl F, revestimento cerâmico, né? Então pesquisar aqui, ele já acha aqui, ó. Aí vem revestimento cerâmico com placa esmaltada. Não, eu não quero com placa esmaltada, eu quero com porcelanato. Aí a gente vem dando Ctrl F até chegar aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Tinha até deixado sublinhado aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, revestimento cerâmico para piso com placas do tipo porcelanato de dimensões 45 por 45 centímetros, aplicado em ambiente de área maior que 10 metros quadrados. E aí a gente tem aqui a unidade, é metro quadrado, tá? O custo referencial. E o valor aqui, ó, R$ 66,18, tá? Então, se eu quero ter uma base de custo de preço, é mais ou menos daqui. Isso aqui pode variar, né? Até porque depende do tipo de porcelanato, né? Tem porcelanato que é caríssimo, então
Aqui, ó, é como referência para uma edificação, por exemplo, de padrão médio. Beleza. E aí percebam que em cada custo aqui, em cada item, a gente tem sempre esse código aqui, ó, sempre um códigozinho. Esse código é referente a esse serviço aqui, tá? A essa composição. Beleza, então eu queria saber quanto custava o porcelanato, né? O assentamento de porcelanato de uma forma mais abrangente, né? Talvez eu quero fazer um orçamento preliminar, então não compensa eu ficar destrinchando todos os materiais que eu vou gastar, né? Talvez um orçamento analítico, ou sintético, que é esse aqui mais enxuto, já vai me ajudar bastante, né? Porque aí se eu quero saber quanto que vai custar o porcelanato, por exemplo, de uma casa toda, mais ou menos, eu quero saber só questões de preço, eu não quero saber quantidade de materiais ainda, eu posso tirar lá, fazer lá a metragem quadrada, né? Ver quantos metros quadrados de revestimento eu tenho, e eu venho aqui no Sinap e dou uma conferidinha aqui, né? Custa R$ 66,18 o metro quadrado, mais ou menos de base. E aí eu faço a multiplicação, para me saber se vai ser viável ou não. Aí depois eu definir lá, não, realmente vai dar para colocar porcelanato, aí eu vou para o orçamento analítico, que aí ele vem especificamente com tudo que engloba aqui dentro desse serviço. Beleza, então essa aqui é a nossa tabela sintética, né? E a gente tem a analítica, que eu vou mostrar aqui para vocês. Não é isso daqui ainda, é essa daqui, ó, essa daqui, tá? Essa daqui eu vou subir lá para cima para mostrar desde o início, né? A gente tem um sumário aqui, descrição aqui, ó, custos de composições analíticas, emissão em 19/3/2020, tudo mais, a abrangência aqui, nível de preço mediano e tal, encargo desonerado, que é a tabela que a gente escolheu, etc e tal. E aqui começa aqui as descrições com os códigos e a descrição aqui do nosso item, do nosso serviço, tá? Ó, percebam que aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem esse código aqui, né? Eu vi que revestimento cerâmico para piso com placa do tipo porcelanato, etc e tal, tem esse códigozinho aqui. Só que eu quero saber, aqui está sintético, né? É a tabela de composições sintéticas. Tem ela em PDF, tem ela em Excel. Aí tanto faz. Eu quero saber esse serviço aqui de forma analítica, né? Quanto que eu vou gastar de pedreiro, porque aqui já está englobando todos os fatores. Então eu venho aqui, ó, pego esse código aqui, que é 87260, dou um Ctrl C aqui. Então olha só, aqui, ó, tem 3.250 páginas, né? Então dou um Ctrl F aqui, vou localizar aquele código, né? Então colei ele aqui, opa, não foi aqui ainda, ele pegou um outro ponto, aqui ó, cheguei. Olha só, 8 revestimento cerâmico para piso, placa porcelanato, dimensões de 45x45, tá aqui, vou até dar uma grifada aqui para a gente enxergar melhor. E aí que ele me fala tudo que eu tenho aqui dentro. Olha só, peraí, deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho, deixa eu botar 125% aqui, aí beleza. Olha só, revestimento cerâmico para piso com placa tipo porcelanato, de dimensões especificada lá, né? E aí que dentro ele vem me falar, então, ó, aqueles R$63 lá, 60 e poucos reais que eu tinha lá, não sei quanto que era, esqueci agora, 70, quanto que era aqui? O custo 66,18, né? Aqui, ó, ele tá me falando aqui, ó, que eu vou precisar, olha só, por exemplo, do piso em porcelanato retificado, formato menor ou igual a 2.025 centímetros quadrados, né? Se a gente pegar um piso de 45 por 45, na verdade a tabela ela fala piso de 45 por 45, mas se aplica a pisos com dimensões menores. Se a gente multiplicar 45 vezes 45 dá os 2.025, mas poderia ser 40 por 40, 30 por 30, então não vai fazer muita diferença. Então eu vou precisar do piso em porcelanato, né? E aí aqui, ó, o coeficiente aqui, ó, ele considera 1,06 para considerar um pouquinho de perda que a gente vai ter lá, né? Vou precisar de rejunte, né? Vou precisar de argamassa colante, vou precisar do nosso azulejista, né, ou ladrilhista, e vou precisar do servente também. E aí aqui, ó,
eu preciso de piso em metro quadrado, rejunte em quilos, argamassa em quilos, eu preciso da hora do azulejista em horas, né? E aqui em horas também, tá? Então, ó, percebam aqui, ó, vou precisar, para assentar um metro quadrado, 0,39 horas do azulejista, vou precisar de 0,19 horas do servente, vou precisar de 8,62 kg de argamassa colante para assentar um metro quadrado, vou precisar de 0,24 de rejunte colorido, depois para fazer o rejuntamento, né, das juntas lá, e vou precisar aqui de 1,06 metros quadrados aqui de porcelanato. E aqui já tem o custo, ó. Quanto que custa o porcelanato? O porcelanato custa R$ 41,48, uma média, né, de preço. Quanto que custa o rejunte? O rejunte custa R$ 2,86 o quilo. Quanto que custa a argamassa? R$ 1,37. Quanto que custa a hora do meu assentador lá de piso, lá do meu ladrilhista ou azulejista? R$ 18,50. Quanto que custa aqui o meu servente, já com os encargos lá? R$ 13,32. E aí aqui ele já fez aqui essa multiplicação, ó, 1,06 vezes 41,48 me dá R$ 43,86 que eu vou gastar com porcelanato. Aí com aqui, ó, com rejunte colorido, né? Custa R$ 2,86, já traz tudo certinho aqui, ó. Aí vem 0,68, beleza. Então todos os custos já estão aqui com os custos unitários e o custo final. Se a gente soma isso daqui, ó, 43,96 mais 0,68 mais 11,80 mais 7,21 mais 2,53 me dá o 66,18, bem aqui, toda essa somatória aqui dá o 66,18 que a gente tinha visto na composição aqui, ó, sintética. Então aqui está sintético, incluindo tudo. Aqui está o preço por unidade. E aqui a quantidade de material que eu vou gastar. Por exemplo, eu sei que para fazer um metro quadrado eu vou gastar 2,86 kg de rejunte e 1,37 de argamassa. E aqui já tem o preço aqui do quilo de cada um desses insumos. Beleza? Então é assim que funciona. A gente, na planilha do Sinap, a gente sempre vai buscar o serviço que a gente quer, olhar na forma analítica ou na sintética e destrinchar cada uma dessas coisinhas aqui, tá? E aí, olha só, professor, eu queria saber então só o preço, né? Porque a caixa, mês a mês, ela atualiza o preço dos insumos, né? O preço, por exemplo, do rejunto, o preço da argamassa, o preço do azulejista, do servente, tudo mais. Então, por exemplo, eu quero saber o preço aqui, vamos supor que eu não vim aqui nessa planilha olhar, e eu queria saber o preço da argamassa. A argamassa tem esse código aqui, ó, 37595, né? Então, beleza. Então, Ctrl C aqui. E a gente tem essa tabela aqui, ó. Essa tabela que é do preço dos insumos. Olha só. Do preço dos insumos, tá? Que a caixa traz mês a mês. Então, aqui eu tenho o preço dos materiais de construção geral que a gente precisa aí nas nossas construções, tá? Então tem muita coisa que se a gente descer um pouquinho aqui, ó, bolsa de ligação em PVC flexível aqui para vaso sanitário, ó, de cara já achei isso daqui. Quanto está o preço médio disso daqui no mercado, né, para a região de Goiás, mais especificamente na região de Goiânia, que eles fazem esse estudo. Ó, aqui é um monte de coisa, ó. Conector de adaptador fêmea com inserto metálico, não sei o que. Então, tudo que a gente precisa vai estar aqui, né? Ó, interruptor, joelho de 90 e tal. E aí eu venho aqui, dou um Ctrl F. Se eu der um Ctrl F aqui para pesquisar, eu vou colar aquele nosso insumo aqui, que é lá o da argamassa colante. Vou pedir para localizar aqui, ó. Então olha só, argamassa colante, tipo AC3, o preço do quilo dela tá aqui, ó, 1,37 o quilo, tá? Caso eu não tenha visto lá, na tabela de composições analíticas, já traz aqui o valor, né? Olha só, atrás aqui o valor, 1,37, tá aqui o quilo. Mas se eu não soubesse, ou se eu estou precisando, né, de repente, fazendo alguma coisinha, quanto tá valendo o custo aqui? E eu quero ter um valor base de referência lá logo de imediato, eu posso vir nessa tabela nesse arquivo da caixa aqui, da Sinap, com o preço dos insumos, e aí já pesquisar isso aqui, ó, argamassa tipo colante AC3, tá? Aí 1,37 o quilo, tá? Se eu quiser saber aqui, por exemplo, o preço do cimento, CP, eu quero saber o preço do CP2 aqui. Então,
que eu quero saber do CP2. Olha só, eu tenho aqui, ó, cimento, ó, o código, e eu tenho aqui, ó, cimento Portland composto, CP2, 32. O quilo sai a 43 centavos. Ah, mas eu não quero o quilo, porque eu não estou comprando a granel, eu quero o saco de cimento. Então, olha só, o saco 50 quilos, mesmo item aqui, só que aqui em saco de 50 quilos está R$ 21,90, referência para esse nosso mês aí. Então, é o custo que está valendo aqui, beleza? Ok, então a gente tem a tabela, resumindo aqui até agora, o custo sintético, e a gente tem esse arquivo em PDF e em Excel, o custo sintético, revestimento cerâmico. Vamos pesquisar outra coisa aqui só para a gente entender. Deixa eu pensar aqui. O que a gente pode pesquisar aqui? Concreto. O que parece de concreto aqui? Concreto. Vamos pensar num piso de... se a gente quiser um piso de concreto. Piso em concreto, 20 MPa, preparo mecânico, espessura de 7 centímetros. Não, esse aqui está muito ruim, né? Vamos pensar aqui no forro de gesso. Vamos ver se tem isso aqui. Forro de gesso. Forro em placas de gesso para ambientes residenciais, né? Perfeito, forro de gesso para ambiente em placas residenciais. Eu quero saber quanto custa isso daqui. Tá custando aqui R$ 31,05 um metro quadrado aqui desse forro de gesso, uma média aí. Mas eu quero saber então o que vai dentro desse forro de gesso aqui, ó, 96,109, o código. Venho aqui então na tabela analítica, jogo o código aqui e vamos ver, esperar aqui, ó, achei aqui, ó, forro de gesso em placa de gesso para ambientes residenciais. Vou até dar uma sublinhadinha aqui. O que vem? Vem arame, vem gesso em pó, vem a placa de gesso. Então vem um monte de coisa aqui, né? Tá vendo? E aqui ele me especifica cada coisinha que a gente vai gastar. Então é assim que a gente... sisal em fibra, parafuso, gesseiro com encargos, servente com encargos. Então tá tudo incluído aqui. Interessante, ó, que ele traz aqui quanto que a gente vai gastar, por exemplo, de material e de mão de obra, né? Material aqui, ó, 58% de material e 41% de mão de obra. Quando a gente pega, eu esqueci de mostrar para vocês, mas quando a gente pega aqui aquele anterior lá, porcelanato, deixa eu achar de novo onde é que está aqui agora. Agora vai dar um trabalhozinho para achar. Só para a gente ver quanto que fica, quantos por cento de mão de obra e quantos por cento de... Não achou? Quantos por cento de mão de obra e quantos por cento de material que a gente tinha lá pro porcelanato. Escrevi errado também, né? Porcelanato. Aqui, ó, o nosso porcelanato, a gente tinha esse código aqui. Vamos só analisar quanto que a gente... Nesse serviço aqui, ele já até separa lá o que é mão de obra e o que não é. 87260. 87260. Deixa eu botar para pesquisar aqui. Tá dando uma pensadinha aqui. Não é esse ainda. Também não é esse. Como é muita informação e fica tudo no arquivo só, às vezes a dificuldade nossa é conseguir encontrar, né, esse arquivo aqui. Ué, será que eu deixei passar? Aqui, chegou. Vamos ver se ele traz aqui essa informação. Traz aqui, ó. Nosso item está aqui, 87260, revestimento de piso. E aí aqui embaixo, ó, olha só, ele vem falando o que é material e o que é mão de obra aqui, ó. 89% aqui de material e 10% de mão de obra. Então a mão de obra para esse custo aqui, para esse porcelanato aqui, ela acaba sendo bem menor. Por quê? Porque, ó, olha só, percebam aqui, ó, que eu tenho um custo muito grande com materiais, porque o nosso porcelanato ele é muito caro. Então R$ 43,00 só de porcelanato, aí depois vem mais 11 de argamassa. E só um pouquinho aqui, ó, que vai gastar por metro quadrado de pedreiro e de azulejista. Então, me deu aqui 89% de mão de obra, de material e de 10% aqui de mão de obra, tá? Ou seja, R$ 58,00 aqui de material e 7 de mão de obra. Então, tem serviços que a nossa mão de obra é muito pequena em relação ao nosso custo de material.
até interessante a gente tentar, porque como o material é muito caro, a gente tem uma mão de obra mais qualificada, mais especializada, porque se a gente contrata um profissional que vai um profissional não tão qualificado assim, se ele der prejuízo para a gente no material aqui, se ele quebra muitas peças ou se, sei lá, se ele faz esse serviço porco, né, digamos assim, a gente vai ter prejuízo, porque a gente gastou muito, né, num serviço para sentar um porcelanato, mas ficou ruim o serviço, não ficou de boa qualidade, tá? Outra coisa que eu queria mostrar aqui a gente viu que a gente tem essa catálogo de composições analíticas, né? Catálogo de composições analíticas. E eu vou usar o mesmo código que a gente está trabalhando aqui, só para facilitar, ó, 87260, um Ctrl C. E esse catálogo de composições analíticas, ele é todo em Excel, tá? É esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só subir aqui, deixa eu pegar ele aqui, colocar na tela aqui para vocês poderem ver. Ó, Sistema Nacional de Pesquisa e Ciência da Construção Civil. Esse aqui, ó, é o catálogo de composições analíticas de todos os serviços, tá tudo aqui, ó. Então, é uma tabela gigantesca que tem tudo tá aqui. As composições. Isso aqui é interessante porque essa tabela em Excel aqui, porque a gente pode até, por exemplo, adequar aos preços das nossas regiões. Talvez eu sei que na minha região, porque aqui já está para o Goiás, né, aquele que a gente buscou lá. Mas talvez na minha região tenha um insumo, né, por exemplo, eu vou comprar areia, talvez eu tenha uma jazida de areia aqui, né, uma draga, alguma coisa assim, alguém que já me vende, eu compro isso de um custo mais barato e eu quero formar minhas próprias composições. Então a gente vem aqui, a gente pode até copiar isso aqui nesse formato aqui que já está aqui, ó, para nós montarmos as nossas composições quando a gente for fazer o nosso serviço. Por exemplo, eu vou dar um localizar aqui, naquela parte lá do ladrilho lá. Vai aparecer isso daqui, a gente cola aqui o nosso código, vamos localizar ele aqui. Ó, já encontrei? Deixa eu ver, encontrei aqui, ó. Vou dar botar em amarelo aqui para ficar, ó, mais fácil a gente ver, né? Percebam aqui, ó, piso, revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato, dimensões 45 por 45, aplicado em ambiente de área maior que 10 metros quadrados. Aqui, essa tabela, ela me traz o catálogo de composições analíticas. Ele nos traz aqui, ó, os insumos, o código do insumo e o que é o insumo, tá? Então aqui, ó, vem piso porcelanato, rejunte, argamassa, azulejista e servente. E a quantidade aqui, ó, de cada um, em metro quadrado, em quilo e em horas. Se eu pego essa tabela, eu posso montar uma nova abinha aqui com os custos, e aí eu posso, por exemplo, colocar o meu custo da minha região e do quanto que vai ser realmente o meu porcelanato. A gente viu lá que o porcelanato teria um custo de R$45, R$43, se não me engano, lá tanto na composição analítica quanto no preço dos insumos. Mas talvez eu escolhi um porcelanato lá na loja, eu peguei uma promoção, que ele me custa R$30, vamos supor, um pensamento assim. Então aquela composição lá que já está definida com os custos totais, na verdade ela vai fugir um pouco da minha realidade. Então eu posso pegar essa tabela aqui, isso daqui é bem semelhante ao que a gente viu da TCPO, né? Não sei se vocês lembram lá. E aí eu posso colocar o custo unitário aqui do nosso insumo aqui, e talvez eu pegue uma promoção da argamassa, né, e tal, do nosso insumo aqui para nós definirmos os custos. Então eu posso vir aqui nessa tabela, pesquisar o que eu quero, já fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Aí eu vou abrir um novo arquivo do Excel lá, que vai ser do meu insumo, lá do meu orçamento, e vou colar lá aqui, né, claro, fazendo os devidos ajustes aí. Deu um pouquinho ruim aqui, a gente faz os ajustes necessários, né, de formatação e tudo mais, para poder fazer o nosso orçamento em si, tá? Então, o que eu queria mostrar inicialmente aqui da Sinap era isso, que a gente tem as tabelas de composições analíticas, que trazem todos os insumos.
A gente tem essa composição que aí já traz lá com os custos devidos dos pedreiros, dos insumos e tudo mais. A gente tem as tabelas de... deixa eu voltar aqui. Ó, então a gente tem essa analítica, a Caixa fornece ela em PDF em Excel. A gente tem essa sintética, que a Caixa fornece em PDF em Excel também. A sintética ela já traz o serviço com o custo total daquele serviço. Isso que é muito útil quando a gente quer fazer um orçamento preliminar, né? Ter uma noção de custo. Ela traz uma tabela aqui, um arquivo com o preço dos insumos de tudo que a gente precisar. Por exemplo, conexão de 90. Conexão de 90, ele vai, não achou aqui, 90 graus, não. Deve estar com outro nome. Mas ele traz o preço de todos os insumos. E a gente tem esse catálogo, o catálogo de composições analíticas, que aqui ele não traz custos. Ele traz só uma tabela de composição de quantidades que a gente vai gastar de cada coisa em cada serviço. E isso aqui é muito bom, porque isso aqui nos dá liberdade para alterar os custos no final e montar as nossas próprias composições, beleza? Então, nessa aula aqui eu vou encerrando por aqui, a gente vai ficando por aqui. Então, um forte abraço e até a próxima aula. Só queria mesmo mostrar para a gente encerrar essa parte aqui da Sinap e explicar como que funciona e como que a gente busca as informações aqui, beleza? Então, até a próxima aula, um forte abraço aí.